Eu saúdo os ambulantes que me acompanham. Decidi. Digníssimo Procurador, é o garante do controlo da legalidade no ordenamento jurídico moçambicano. É advogado número 1 do Estado. O Estado lhe deu um credencial para exercer em defesa e em favor de todos os cidadãos moçambicanos. Sem exceção de qualquer natureza, devia ser assim. Infelizmente, a nossa PGR é questionável devido aos seus modos de fazer, talvez pela forma como é escolhido ou indicado. É um conflito de interesse na figura do direito penal, da respeitosa representação, esse da revisão constitucional, do texto constitucional, dos poderes excessivos do chefe de Estado. O digníssimo Procurador deve ser eleito no Colégio de Juízes do Supremo para ser dotado de isenção, integridade, honestidade, responsabilidade, justiça, respeito, lealidade, transparência, coragem, consistência e moral. Assim estarão reunidas condições para falarmos do verdadeiro Estado de Direito democrático e de justiça social. A luta de tirar o país da lista cinzenta será um sucesso. A restauração da economia será alcançada. A paz, o controlo de todo um conjunto de crimes será estancado. Vamos caminhando entre sementes em solo pedregoso, entre semente colocada no meio de espinho ou semente lançada em boa terra. A escolha é vossa, digníssimo Procurador. Mais ainda, o Ministério Público representa os cidadãos em todo plano que haja ligação por via ou através do vínculo de nacionalidade. Digníssimo Procurador exerce ação penal para a defesa do Estado e entende-se o Estado no sentido geral, a que refiro-me do povo e não no sentido restrito. Por outro lado, defende os bens jurídicos tutelados por direito. Além de assegurar a defesa jurídica dos menores incapazes, o digníssimo Procurador tem todas as ferramentas para ser um Superman e tirar o país de caos, estabelecer uma nova ordem jurídica, onde os valores morais, éticos, respeito às instituições do Estado e da pessoa humana estarão no centro das atenções. Queremos fazer diferente com a diferença, ou caso contrário, a diferença será igual. As procuradorias, num momento de eleições, tristemente, elas aparecem a favor da Frelimo, ao arrepio de todas as normas constitucionais. O direito ao recurso em contencioso eleitoral, uma vez um recurso constitucional, sempre é nato morto, não é conhecido. Por outra, é declarado intempestivo. Estranhamente, a PRM, PGR, tribunais, Cernic, ficam como pessoas que beberam o mesmo veneno. Com tanta bravura, vão à caça às bruxas dos delegados das candidaturas da oposição, sobretudo a Renamo. São presos sem causa formal e lhes são aplicadas altas multas. Razão que me leva a perguntar: que justiça, que legalidade propalam intupidamente, ou seja, sem nenhuma dúvida, membros da Frelimo, nenhum deles é preso. Que país e que nação pretendeis construir? E qual é o indicador sobre a justiça e legalidade no país, seu digníssimo Procurador? Outro sim, é uma banalização das instituições do Estado. O Ministério Público carrega ônus de culpa. Diga-me o contrário, digníssimo Procurador. Como se justifica a partidarização do Estado com a colocação das células do Partido Frelimo em tudo que é canto do Estado? Não sabe disso? Onde tem Estado? O senhor é titular da ação penal. Por que não age? Consegue avaliar ou calcular as consequências nefastas em um Estado que se chama de direito democrático? Como respeitar, valorizar, proceder com rigor, com eficiência, com tecnicidade,
competência, zelo e dedicação numa situação de partidarização do Estado. Dizia um filósofo: quero ver o país a cair, banalize as instituições do Estado. O tal país será condenado à falência sem precedente. É o que estamos a ver. Ou é uma mera coincidência? A ver, vamos. Mudemos o rumo das coisas na pátria amada. Caso contrário, irá faltar o patriotismo para erguer a bandeira nacional bem alta. Digníssimo procurador, nasceu uma geração de 2000. Ela é uma geração muito exigente, com uma visão ampla de 3D. Aqui chama a atenção para um estudo estratégico. Veja o que acontece. Medição de produtividade institucional é feita com a vara mágica da Frelimo. Por mais que haja mediocridades, falhas ou erros nas estatísticas, os dados econômicos, roubo financeiro, fraude fiscal, LAM falida, desarticulada e assaltada, CFM sustenta que acidentado ficou com a possibilidade de uma nova tenta de julgamento. A PGR não diz nada, desde que seja camarada em frente. A voz do comando é: avança, avança e não há recua. Acentuado o nível de corrupção nas instituições do Estado significa que a PGR não exerce o seu papel. O que está a se passar, digníssimo procurador? O Presidente da República, apenas em 3 meses, descobriu que há uma rede de boladas na LAM e promete fazer uma reviravolta. A pergunta que não quer calar é: Procuradoria-Geral da República está há quantos anos desta sua existência? Por que é que nunca apanharam ninguém da LAM a falcatruar? Os senhores são cúmplices da nossa desgraça. Lamento dizer isso. Como se justifica que alguns procuradores estejam a participar no crime e na corrupção? Como falar da legalidade e como instaurar processo crime contra a corrupção se há associação criminosa para delinquir ao Estado? Crimes são participados por altas patentes e agentes privilegiados nos setores-chave do Estado. Curioso. O que é que se faz? Este paradoxo é uma das causas, entre várias, que minam o desenvolvimento econômico, porque a empregada de obra nova ou de obras públicas ganha o concurso público, chamado público, sem antes haver beijamão. É impossível. Primeiro é beijamão, depois vai-se o ajuste direto, sem observância de nenhuma regra básica, nem de procurement. Como consequência direta, as infraestruturas do Estado são de péssima qualidade. Por múltiplo efeito, bloqueiam cientistas moçambicanos, mesmo que seja um BHD. Criam bajuladores, kiwistas, puxa-sacos, lambebotas. A ciência acaba saindo por uma janela pequena, sufocando o delírio, o socialismo e comunismo selvagem numa altura das grandes revoluções, quer científicas ou psicológicas. Acesso à justiça é um problema grave, desde a justiça eleitoral, que é negada por completo. A PGR conhece os donos que fazem os boletins de voto. A campanha e o concurso que é fornecido sobre material eleitoral, quem ganha é a mesma empresa. O que é que tem feito, senhores? Hoje falam das consequências pós-eleitorais. Os crimes havidos em recenseamento eleitoral fizeram o quê? Os eventos das manifestações não deviam ser evitados. Gestão de conflito é feito antes, durante e pós eleições. Que legalidade advoca, digníssimo procurador? Digam-me, senhores, senhoras, deputadas e deputados, até aqui a justiça daquela mãe viúva que quer ser arrancada da casa dela, porque há um interesse de um agente econômico, daquele jovem que luta para acesso ao emprego, que lhe é exigido pagar valores correspondentes a 6 meses de salário antes de trabalhar, daquele homem
para o seu enquadramento, promoção na carreira, deve pagar o processo para andar. Daquele pai que vai à reforma com o mísero salário. Que justiça que é administrada em Moçambique? E que legalidade se refere, afinal de contas? O gráfico sobre crimes contra a vida, página 28, é um assunto que deve ser analisado. É a percentagem muito grande. É inadmissível. Moçambicanos, por natureza, não são assim. Deve-se combater a raiz do problema e não apenas as consequências do problema. O crime de raptos, branqueamento de capitais, crimes de colarinho branco, corrupção, terrorismo, crimes contra o ambiente, crimes informáticos ou supernéticos, a superlotação das cadeias, ponto em causa o direito penitenciário. Em resumo, a criminalidade organizada transnacional. É preciso que se convoque todos os órgãos do Estado e ter-se uma solução conjunta e coordenada para não sermos surpreendidos Moçambique no alto mar ou Moçambique qualquerizado sem lei. Li atentamente a política da luta armada de libertação nacional das colônias africanas de Portugal, escrito por Brasil Davidson, das duas linhas. Ou entremos pela linha da marcha, ou entremos pela linha do desvio. A escolha é vossa, ali está a questão. É tempo de mudar o finto princípio e é urgente, tal como dizia o Marcelo Caetano, o sucessor de Oliveira Salazar, da direção da ditadura de cerca de 1970, e em 2 anos, apenas 1972, começam as mudanças verbais na Constituição de Portugal. Quanto tempo querem para que a justiça seja boa para os cidadãos? Quanto é necessário para a refundação do verdadeiro Estado de Direito Democrático? Senhoras, senhores deputados, falei, vai a nossa gratidão, e a bem da nação moçambicana falei, vai o meu